Eu peço, por favor, que você abra em Jonas, capítulo 2, versículo 9. Por favor. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Diz assim o texto que nós já estudamos. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, ponto e vírgula, o que prometi cumprirei, ponto. Agora leia comigo aí na sua versão. Ao Senhor pertence a salvação. Muito bem, meus amados irmãos, e eu faço uma pergunta logo de cara. O que significa isso? O que significa ao Senhor pertence a salvação? Resposta, quem quiser tomar nota, vamos lá, vou falar. Significa que o conjunto da obra pela qual os homens e mulheres são salvos de seu estado natural de pecado e ruína e recebem gratuitamente a vida eterna, toda essa obra é de Deus e dele somente. Está no próximo slide, vou pedir para alguém controlar lá para mim, por favor. Próximo slide, olha lá. Vou ler de novo, hein? O que significa que ao Senhor pertence a salvação? Significa que o conjunto da obra pela qual homens e mulheres são salvos de seu estado natural de pecado e ruína e recebem gratuitamente a vida eterna, toda essa obra é de Deus e dele somente. Ao Senhor pertence a salvação. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo proveram tudo para a sua e a minha salvação. Porque se Deus houvesse fornecido quase todos os meios para o homem ser salvo e só exigisse que ele dissesse sim para Deus, se Deus providenciasse quase todos os meios para você e para eu sermos salvos, e só exigisse de nós um sim, ou só exigisse de nós, quem sabe, uma resposta a um apelo no final do culto. Quem já viu o apelo ao final do culto? Quem já foi quem já foi à frente em resposta a um apelo no final do culto? Muitas igrejas usam disso no meio do culto para, ao final de uma pregação, dizer: ok, diante de tudo isso que vocês já ouviram, quem aceita Jesus, venha à frente e diga sim ao Senhor. Se a sua e a minha salvação dependesse de quase todos os meios de salvação providenciados por Deus e uma parte do nosso lado, o homem teria permanecido, ou nós teríamos permanecido no caminho de perdição e condenação por toda a eternidade. Veja essa imagem que eu deixei projetada aí, que eu coloquei para você. Existe uma mão que vem de cima para baixo, é a mão da salvação do Senhor. E existe outra mão que vem de baixo para cima, que é do homem e da mulher pecadores caídos, que se esforçam para chegar a Deus e Deus faz a parte dele. O homem e a mulher fazem a parte deles para serem salvos. Certo? Errado. Essa imagem não representa a salvação das almas perdidas. Perceba que o braço está bem esticado para alcançar a salvação, certo? Essa imagem não representa a salvação efetuada por Deus. A imagem estaria certa se só aparecesse a mão de Deus, resgatando pessoas mortas em seus delitos e pecados que não conseguem esticar o bracinho e a mãozinha para serem salvas. Você já viu um movimento de um defunto dentro do caixão? Resposta? Não. Como você acredita que o ser humano morto em seus pecados e delitos respondem à salvação? Homens e mulheres estão mortos em seus delitos e pecados. Homens e mulheres não respondem à salvação. A salvação é exclusivamente da parte
de Deus. Deus dá vida a homens e mulheres para que a partir daí eles possam crer em Jesus Cristo para serem salvas. E essa iniciativa é da parte de Deus, e essa ação é da parte totalmente de Deus. Se Deus deixasse para o pecador morto em seu pecado, que ele desse somente o primeiro passo, ou somente o segundo passo, ou somente o último passo para ser salvo, Deus tornaria a salvação impossível para todos os homens. A salvação de um pecador só é possível porque Deus realiza esta obra completamente, do início ao fim. Você crê nisso? Mas não porque eu estou falando, porque em Jonas capítulo 2, no final do versículo 9, diz que a Deus e ao homem pertence a salvação, certo? Jonas capítulo 2, versículo 9 diz: ao Senhor pertence a salvação. Não é 50% homem, 50% Deus. Muito menos 1% homem, 99% Deus. Não, a salvação é 100% da parte de... Você crê nisso? Então diz um amém para mim. Amém. Mas como que se dá essa salvação? Isso tem que ficar bem claro para nós. A salvação é da parte de Deus, ponto. Está bem solidificado no seu coração. Mas como que isso acontece? Para pessoas, homens e mulheres mortos em seus pecados e delitos. Vamos ver uma reflexão, nós vamos fazer uma reflexão no capítulo 16 de Romanos. No versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, versículo 16. Agora abra lá comigo esse texto magnífico. Não que Jonas 2,9 não seja, mas agora nós vamos fazer um estudo, um entendimento um pouco mais detalhado a respeito da salvação efetuada pelo Senhor, que pertence só a Ele. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu projetei aí o texto, essa versão é NAA, é a que eu estou seguindo aqui. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, pode acompanhar, ou se você quiser ler comigo, leia aí bem forte Romanos 1,16, que está projetado. Vamos lá? Todos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Paulo escreveu isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas, antes de nós aprendermos como que Deus salva alguém, baseado nesse versículo 16, eu quero iniciar mostrando para você como que Paulo ele começa esse verso, e ele começa esse verso de uma maneira um tanto quanto interessante. Parece que ele está respondendo a algumas acusações, ou quem sabe algumas críticas que estavam fazendo contra ele, tipo assim: Paulo, você tem vergonha do Evangelho, você tem vergonha desse Evangelho, dessa cruz que você prega, desse Cristo que você prega. Provavelmente, esse é o entendimento da maioria dos teólogos comentaristas desse versículo, provavelmente Paulo inicia a escrita desse versículo 16, esclarecendo essa possível dúvida que havia contra a pessoa dele, porque provavelmente alguns, ou quem sabe muitos, estavam falando: Paulo tem vergonha do Evangelho que ele prega. Afirmavam isso. Paulo responde: não me envergonho do Evangelho. Mas você tem que fazer uma pergunta para o texto. Pergunte para o texto: por que o Evangelho que Paulo pregava tinha essa má fama? Ou tinha, quem sabe, pontos negativos que o desqualificavam? Porque sim, Paulo responde: eu não tenho vergonha do Evangelho. Subentende-se que alguém poderia estar falando: você se envergonha do Evangelho. Mas por quê? Porque, quem sabe, havia alguns pontos negativos contra o Evangelho. O assunto do Evangelho é o Salvador Jesus Cristo e o que Ele fez para redimir, para salvar um povo para si. A palavra Evangelho, eu coloquei próximo slide, a palavra Evangelho significa, no grego, Evangelion, significa boas novas. No original, significa boa notícia sobre a salvação. Mas é uma boa notícia de salvação por meio de Jesus Cristo. Então você vai entender que Evangelho
é uma boa notícia sobre Cristo, sobre o Salvador, Cristo Jesus. No Velho Testamento, essa palavra não apareceu porque a escrita foi em hebraico, e no termo em hebraico era o termo Bezorá. Bezorá é uma boa nova, era como se fosse a palavra Evangelion no hebraico. Bezorá era a palavra que os homens de guerra, quando chegavam de uma batalha vitoriosa, declaravam para o povo, e principalmente para o rei que estava esperando, eles declaravam quando eles estavam chegando, Bezorá, que significava vitória, uma boa notícia de vitória. Esse termo foi reproduzido no Novo Testamento, no grego, como Evangelion, ou a boa notícia de vitória, boa notícia de salvação em Cristo Jesus. Todavia, o Salvador de quem Paulo falava tinha sua origem da raça desprezada dos judeus. Ele nasceu e viveu pobre. Olha aí os pontos negativos. Você consegue ler aí, né? Olha aí. O Salvador tinha a sua origem da raça desprezada dos judeus. Ele nasceu e ele viveu pobre, ele era carpinteiro, os seus discípulos mais próximos eram, a sua maioria, pescadores simples, homens humildes. Como que um Salvador poderoso poderia ser um como esse? Perceberam? Esse, quem sabe, era um ponto negativo, que para muitos dava vergonha de falar desse evangelho. Outro ponto. Esse Salvador dizia ser o Filho de Deus e o próprio Deus, mas ao mesmo tempo era homem. Deus? Homem? Como assim? Deus é Deus, homem é homem. Isso era algo impossível de se conjugar na realidade humana. Outro ponto, esse Salvador sobre quem Paulo pregava, morreu não uma morte comum, não uma morte simples, mas uma morte maldita e símbolo de vergonha, uma morte imposta somente para os maiores criminosos condenados do Império Romano, morte de cruz. Você, na época de Jesus, ou pouquinho depois de Jesus, iria anunciar o Evangelho para uma pessoa, boa notícia, falar, o meu Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, morreu numa cruz. Aí a pessoa que ouviria isso e dizer, seu Salvador é um criminoso? Da maior espécie. Como assim? Ponto negativo, quem sabe? Esse Salvador morreu numa cruz, e uma morte vergonhosa. E se isso não bastasse, Paulo, ele anunciava que esse Salvador, Jesus, ressuscitou. E a ressurreição, principalmente para os gregos, era algo impossível de acontecer. Tanto que Paulo, quando ele foi falar da ressurreição para gregos, eles caíram da risada. Eles zombaram de Paulo. Inclusive eles falaram para Paulo assim, não, para de falar. Quem sabe numa outra oportunidade a gente vai dar um tempo para ouvir sobre essa baboseira. Zombaram de Paulo quando ele falou sobre a ressurreição. Então esse evangelho que Paulo pregava, inclusive ele deixou claro aos coríntios que era escândalo para uns, era loucura para outros. Paulo, ele chega na capital do império, Paulo, ele chega escrevendo essa carta e ele declara que ele não tinha vergonha desse evangelho. Aparentemente, Paulo queria dizer que esse evangelho era tudo do que ele poderia falar para uma pessoa ser salva, e era suficiente para isso. Mas ele declara, versículo 14, leia aí, versículo 15 do capítulo 1 de Romanos. O que Paulo ele declara aos romanos? O que ele iria fazer lá em Roma? Versículo 15 do capítulo 1 de Romanos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a... Ele tinha convicção do que ele queria falar. Ele tinha convicção do que ele cria. Tanto que ele escreveu também, eu sei em quem tenho crido. E sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele último dia. Paulo não se envergonhava do evangelho. Paulo, apesar desses pontos negativos, entre aspas, porque são pontos absolutamente refutáveis e nada diante
de Cristo e do seu evangelho, Paulo ele não tinha vergonha de falar sobre Cristo. Paulo ele tinha convicção e ele falou: estou pronto a anunciar o evangelho, versículo 15, também a vocês que estão em Roma. Só para vocês terem uma noção, por pregar Cristo, e Paulo tinha coragem de falar de Cristo, do seu Salvador, e tinha convicção e nada o impedia, Paulo ele foi preso em Filipos por pregar esse evangelho. Paulo ele foi perseguido lá em Tessalônica, em Damasco, em Bereia. Paulo ele foi zombado lá em Atenas. Paulo ele foi considerado louco em Corinto. Ele foi declarado blasfemo e descumpridor da lei lá em Jerusalém. E ele foi apedrejado e foi deixado como quase morto lá em Listra. E aí eu falo para você, está confortável para você hoje falar do Evangelho? Tá. É uma vergonha para mim ver o que Paulo sofreu ao se expor para falar de Jesus Cristo e do seu Evangelho. E o que nós temos feito ou temos nos expostos para falar do Evangelho. Será que nós também não temos vergonha desse Evangelho? Paulo ele declarou, versículo 16 de Romanos 1, não tenho vergonha do Evangelho, desse Evangelho que eu prego. E aqui é uma grande lição para nós já de início. Temos que buscar de Deus coragem para falar do Evangelho e de Jesus Cristo e de sua obra a quem possa interessar, seja na sala de uma faculdade, seja lá no serviço, seja dentro do Uber, seja entre os parentes que são avessos à sua crença e muitas vezes debocham de você, falar: ô crentinho, ô pastorzinho. Devamos ter coragem para falar do Evangelho e declararmos: não, eu não me envergonho dessa minha situação, e muito menos não me envergonho do meu Cristo e do Evangelho de Jesus Cristo. Quero falar para toda e qualquer pessoa. Agora, quais são as razões pelas quais Paulo não se envergonhava do Evangelho? E aqui está para nós também. Quais razões nós não devemos nos envergonhar do Evangelho? Você vai identificar as razões seguindo agora a leitura do versículo 16. Nós vamos seguir parte por parte até concluir o versículo 16. Olha lá, pois não me envergonho, próximo slide, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Essa foi a declaração que fundamentou a justificativa de Paulo em dizer que eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus. Poder de Deus, longe de ser manifestação de fraqueza, o Evangelho é a manifestação do poder de Deus, e poder aqui no grego é dinamis, da palavra no português dínamo, que é uma força. Aí você vai ver, é uma energia ou uma força em ação, não uma energia ou uma força em reação, é uma força que age. Em outras palavras, aqui é a capacidade de fazer alguma coisa sem a contribuição de nenhuma outra força, ou seja, é uma força que não precisa de ajuda. Agora vocês já estão conseguindo compreender o que Paulo quis dizer com esse verbo dinamis, poder? É uma força que não precisa de contribuição de nenhuma outra força e também é uma força que não pode ser impedida por qualquer outra força. Veja os dois lados. O poder de Deus, ele é tal que ele tem a iniciativa na salvação, e o poder de Deus é tal que não pode ser impedido por nada, nem ninguém, nem nenhum outro poder para salvar alguém. Não há uma força concorrente para ajudar Deus na salvação, e não há uma força que impeça a salvação, nesse poder maravilhoso do nosso Deus. Na prática, alguém pode olhar para uma pessoa e concluir: essa pessoa é tão má, é tão má, é tão ruim, assim, ninguém muda essa pessoa, nem Deus pode mudar essa pessoa. Você já ouviu alguém falar sobre isso ou disso? Você já falou sobre isso ou isso? Você já pensou, tipo assim, eu acho que já, eu já pensei assim, tal pessoa, olha, dá trabalho até para Deus, para mudar. Dá trabalho até para Deus. Mas o texto está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. É um instrumento que Deus usa
para arrebentar o coração de alguém e fazer algo impossível de ser realizado para o ser humano. O poder de Deus é um poder impossível de ser limitado. Agora fica mais corajoso, ou dá mais coragem para nós falarmos do Evangelho a toda e qualquer pessoa, porque você está falando daquilo que é poderoso para ganhar e transformar o coração de uma pessoa. Olha que maravilhoso isso, como é bom nós vermos, fazermos uma exegese do texto, entendermos o que o texto está dizendo. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus. Agora, algo muito importante nós temos que notar aqui, o Evangelho é o poder não por si mesmo, mas por causa de quem ele procede. De quem o Evangelho procede? De Deus, apontando para Cristo. Ele procede do Deus Todo-Poderoso, e Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Por isso, Evangelho é o poder de Deus. Se você gosta de milagre, você gosta de coisas poderosas, você precisa crer que a coisa mais poderosa que Deus usa é o Evangelho para transformar pessoas. Não para destruir, mas para salvar pessoas. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus para realizar o maior de todos os milagres. Não água transformada em vinho, não um paralítico andar, não um cego ver, muito menos um surdo ouvir, mas o maior de todos os milagres que o Evangelho realiza pelo poder de Deus é ganhar um coração, é salvar uma alma perdida, é dar vida a quem está morto em seus delitos e pecados. Meu irmão, minha irmã, você está à busca de milagres? Olhe para a sua vida. O maior milagre que Deus realizou para você ver e constatar é quando você olha para o espelho e fala: eu era cego, agora vejo. Eu estava morto, agora vivo. Eu estava perdido e fui achado. Louvado seja Deus. Se isso não queimar o seu e o meu coração, nada mais vai queimar. Se o Evangelho não ganhar e queimar o seu coração, pode aparecer anjos, legiões de anjos na sua frente, que você não vai ser convencido. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele é poderoso para realizar um milagre, como fez na sua e na minha vida. Esse é o maior milagre que Deus realiza na vida de uma pessoa. Transformar um coração, vivificar um coração. Entenda uma coisa, quando esse Evangelho ele agiu poderosamente em nós, milagrosamente em nós, aconteceu o que nós chamamos de vocação interna. Quando o Evangelho... Você já parou para pensar como foi o seu nascimento, espiritualmente falando? Se não, agora é um momento propício para isso. Assim como uma criança pergunta para o pai e para a mãe: pai, como é que eu nasci? Aí o pai, sem sabedoria, fala: você veio de uma cegonha, aí você caiu com uma asinha tão bonitinho, e aí apareceu aqui na família, maravilhoso bebezinho, você veio da cegonha. Verdade? Não, mentira. Não entende, a criança não vai entender como ele foi concebido, como ele nasceu. Tem que explicar para a criança a maneira correta como ele nasceu. Assim, nós vamos entender como que nós nascemos espiritualmente falando. Primeiramente, houve uma vocação interna. O que é uma vocação interna? Houve um chamado interno. Houve algo produzido dentro de nós, que nos chamou. Esse algo produzido dentro de nós teve que nos dar vida, porque nós estávamos mortos. É o Rodrigo que está dizendo isso? Não, é a palavra de Deus. Todos aqueles que pecam, cometem iniquidade contra Deus, estão mortos. E todos aqueles que nascem em pecado e nascem de pecadores, estão mortos. Você nasceu de pecador e de pecadora, sua mãe era pecadora, seu pai era pecador, você é um pecadorzinho da Silva. Então, para você ter vida, algo teve que acontecer dentro de você, o novo nascimento. Isso é tudo a mesma coisa, vocação interna, chamado interno ou novo nascimento, isso são expressões similares, correlatas. E a partir daí, nós passamos a ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que veio habitar em nós e que nunca mais vai embora. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em você, o Espírito Santo é vida. Se ele passa a habitar em você, ele te deu vida. Quem que te fez despertar da morte para a vida? O Espírito Santo que passou a habitar em você. Olha que lindo. A partir daí, o Espírito Santo passa a habitar, morar em você
e ele não vai embora mais. É um entendimento errado, herético inclusive, dizer que o Espírito Santo vai embora quando você peca e volta quando você se arrepende. Não. O Espírito Santo, quando ele decide habitar numa alma e vivificar essa alma, ele passa a morar para sempre naquela pessoa. Você acha que Deus, Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 1, o selo do Espírito Santo. Você acha que quando Deus sela sua vida para Ele, quando você peca, Ele apaga e fala, perdeu, hein? Agora, sela de novo, agora você tem o Espírito Santo de novo. Não, a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo que está dentro de nós, mas o Espírito Santo não vai embora, ele continua ali. Aliás, é pelo Espírito que você se arrepende. Se não fosse o Espírito habitar em você, é Ele que busca Deus para você se arrepender. O Espírito Santo habita em você e é para sempre. Então aconteceu isso no seu nascimento. E é por isso que nós, crentes, nós desejamos falar do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, para as almas perdidas, porque nós queremos que aconteça com as outras pessoas o que aconteceu conosco, é ou não é? Não fosse isso, não fosse a experiência, a realidade da sua vida, você, quem sabe, falaria de Cristo como se fosse qualquer coisa, mas porque você foi ganho pelo Espírito Santo e você é grato ao Senhor por tão grande salvação que chegou na sua vida, você quer falar disso para as pessoas. É a parábola da dracma perdida. O que é a parábola da dracma perdida, da moeda perdida? A mulher estava limpando a casa, ela perdeu uma moeda, e aí procurando, ela encontra aquela moeda, e ela sai da casa e ela quer contar para todo mundo que ela encontrou aquela moeda. Jesus está dizendo ali o quê? O valor do reino de Deus para uma pessoa. Qual é o valor do reino de Deus para você? Qual é o valor da salvação para você? Qual é o valor de você ser súdito do reino? É falar para as pessoas, eu vou na igreja, o pastor me ligou essa semana, preciso ir lá. Jesus me salvou, mas assim, eu era mais ou menos, está aqui. Não, Jesus morreu por você, Jesus salvou você, o Evangelho chegou poderosamente na sua vida, você não merecendo, você não conseguiria sair desse estado, não fosse o Espírito Santo habitar em você. Isso é pouco ou isso é muito? Então fale disso para as pessoas, você quer que as pessoas também experimentem essa realidade. Nós queremos que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz, nós queremos que as pessoas saiam do estado de morte e sejam vivificadas pelo poder do Espírito Santo. Isso não pelo nosso poder. O nosso poder pode fazer muitas coisas. As esposas que não me ouçam agora. O nosso poder pode fazer muitas coisas, mas o nosso poder não pode transformar pessoas. Eu não consigo transformar minha esposa, ela não consegue me transformar. Eu consigo fazer muitas coisas poderosas para influenciá-la, positiva ou negativamente, e vice-versa. Mas eu não tenho o poder de mudá-la, não tenho o poder de mudar vocês não têm o poder de me mudar. Quem tem o poder de mudar? Deus, através do Evangelho, através do Evangelho. Esse é o contexto que Paulo está escrevendo. Deus muda a realidade eterna de uma alma através do poder do Evangelho. Qual é a realidade eterna de uma alma? A alma estava indo para a perdição do inferno e Deus poderosamente intervém, porque desde sempre escolheu aquela alma para Ele e pelo poder do Evangelho faz aquela pessoa voltar-se para Deus em salvação, e aí ela vai para o céu, ela deixa de ir para o inferno e vai para o céu. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso para vivificar, para transformar pessoas, e isso tudo pelo poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo, ele afirmou, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para quê? Agora continuando a leitura, próximo slide aí. Para a salvação, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e a salvação aqui é um propósito, é uma finalidade. A palavra salvação aqui vem do grego soteria, ou soter, que no grego é salvador, ou salvação. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Salvação é soter. E esse termo diz respeito à segurança, diz respeito à preservação, diz respeito à
libertação, ao resgate do perigo. Isso tudo aconteceu com você. Você foi liberto, você agora tem segurança, você é preservado e você foi resgatado do perigo. Portanto, quanto à salvação, ela envolve todos os aspectos da vida humana, tanto fisicamente quanto em sua alma. Mas a salvação física é a última que vai acontecer. A salvação física é a última que vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o seu corpo não está plenamente salvo. O que vai acontecer com o seu corpo quando Jesus voltar? Aí sim o seu corpo físico vai ser glorificado e vai estar perfeito. Mas antes da salvação plena do seu corpo, a salvação da sua alma já aconteceu. Sua alma já está salva. Sua alma não está parcialmente salva. Você não está ali num download de salvação progressivo. Não, você já está salvo. A sua alma já está redimida, louvado seja Deus. Você não vai mais para o inferno. E no grande dia do Senhor, a sua alma e o seu corpo estarão plenamente salvos, completamente salvos, perfeitamente salvos. E nós ansiamos por isso. Nós ansiamos por isso. Agora veja alguns aspectos da salvação que eu trouxe para você. Primeiro, a salvação como uma libertação da penalidade do pecado. Salvação como libertação da penalidade do pecado. Deus nunca mais vai condenar e punir você pela culpa do seu pecado, porque Ele condenou e puniu o seu pecado em Cristo, na morte de Cristo na cruz. Inclusive esse é o objeto da escrita do apóstolo Paulo no versículo 17, a respeito da justificação pela fé. Versículo 17. Cristo pagou tudo. Portanto, você foi salvo, você foi liberto da penalidade do pecado. Isso é motivo de você adorar ao Senhor? Sim ou não? Sim. Isso é motivo de você ter gratidão ao Senhor? Sim ou não? Sim. Esse é motivo de você falar de Jesus Cristo para as pessoas? Sim ou não? Sim. Não há mais culpa contra você. Não há mais condenação contra você. Você já foi liberto, você já foi salvo da penalidade do pecado. Segundo aspecto da salvação, a salvação como libertação do domínio do pecado, ou seja, você nunca mais será escravo do pecado. Irmão, você não é mais escravo do pecado. O apóstolo Paulo escreve exaustivamente isso em Romanos, a partir do capítulo 4, 5, 6. Não existe mais escravidão, não somos mais escravos do pecado. O pecado, Paulo escreve, não tem domínio sobre nós. Como nós precisamos rever e crer nessa verdade, porque muitas vezes o pecado nos vence e nós dizemos, não consigo dizer não. Não, nós não somos mais escravos do pecado, fomos libertos, fomos salvos do domínio do pecado. O pecado não tem mais força, domínio sobre nós. Nós temos o Espírito Santo que, pela força dele, conseguimos vencer tentação e pecado. Libertação do pecado. E a salvação como limpeza ou como purificação da sujeira do pecado. É como se fosse uma despoluição. O Evangelho, ele nos purifica. O Evangelho nos santifica. E quando acontece esse processo de purificação, de limpeza da sujeira do pecado? Acontece, sabe quando? Desde quando você nasceu, a sua segunda certidão de nascimento. Quando você nasceu de novo, até o último dia da sua vida. Todos esses dias, o Evangelho purifica você, até o fim. Nós precisamos ser lavados, limpos, purificados. É um processo de santificação. Nós estamos nesse processo. E isso é salvação para nós também. É a salvação para nós. Porque já pensou se Deus fizesse assim para você? Ok, te salvei, deu corda em você, agora se vira. Agora é com você. Aí você vai viver a sua vida sem Deus? Lógico que não. Nós precisamos de Deus no início, no meio e no fim do processo da salvação. Tudo é dependência de Deus. Então, salvação como limpeza, purificação do pecado e salvação como libertação da presença do pecado. Já experimentamos isso? Infelizmente, não. Essa redenção plena, redenção / salvação, vai acontecer no final.
libertação da presença do pecado é o que você e eu, crentes em Cristo Jesus, mais ansiamos, mais desejamos. Quando nós olhamos para nós e vemos como nós ainda falhamos, pecamos e envergonhamos o Senhor, entristecemos a Deus, a gente declara: Senhor, eu não quero mais isso. Não vejo a hora de não ter mais pecado. Não vejo a hora mais de não ter presença de pecado em mim. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos também: o bem que eu quero tanto fazer o bem, mas o bem que eu quero, eu não faço. Não faço. Mas o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo escreve. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas a gente anseia por isso. O crente que está acostumado com o pecado e está achando assim, mais ou menos, até que é bom, não é crente. Ou está tão insensível que está querendo uma perna no reino de Deus e uma perna no mundo. E o homem de Deus já explicou isso. Se você quer andar sobre duas canoas, uma perna em uma canoa, outra perna em outra canoa, daqui a pouco isso não vai dar certo, vai abrir você no meio. Nós não queremos, mas a gente peca, por isso a gente se arrepende, por isso a gente tem nojo do pecado. Eu não quero viver essa vida. É o processo de salvação que no final há de ser completado quando nós não tivermos a presença do pecado mais. Lá no céu, diante do Senhor, não haverá pecado. Nós não chegaremos lá no céu com o pecado. Nós chegaremos portões adentro do paraíso celestial perfeitos. Totalmente puros, sem nenhum mau pensamento, sem nenhum desejo mau, sem nenhuma tristeza por causa do pecado, nenhuma tristeza, realmente nenhuma tristeza. Lá nós seremos perfeitos. Mas enquanto cá estamos, precisamos do poder do Evangelho para a salvação da nossa alma, num processo de santificação. Logo, o propósito principal do Evangelho é a salvação completa do perdido. Não há outro meio designado por Deus para a salvação, para a redenção dos seres humanos que Ele escolheu para serem seus desde antes da fundação do mundo. O único meio é o Evangelho, é a boa nova sobre Cristo Jesus. Olha só, um sermão, parte de um sermão que eu trouxe para você, de Charles Spurgeon, está projetado aí, pequenininha a letra, mas eu acredito que dê para ler. Eu vou ler aqui, você acompanha aí. Trecho do sermão de Charles Spurgeon, baseado em Jonas 2:9. A perfeição final da salvação é do Senhor. Logo, logo, os santos da terra serão santos na luz, louvado seja Deus. Você quer isso? Eu quero. Seus cabelos brancos como a neve pela idade devem ser coroados com alegria perpétua e juventude eterna. Você quer isso? Eu quero. Seus olhos inundados de lágrimas serão feitos brilhantes como estrelas para nunca mais serem obscurecidos pela tristeza. Eu quero isso, você quer? Seus corações que agora tremem devem ser feitos alegres e firmes e postos para sempre como pilares no templo de Deus. Hoje o nosso coração é vacilante, na glória nosso coração será firme. Não haverá mais vacilo, não haverá mais incerteza, insegurança, desesperança. Louvado seja Deus. Suas tolices, seus fardos, suas dores, seus problemas estão prestes a acabar. O pecado estará morto, a corrupção será removida e um céu de pureza imaculada e de paz sem mistura será deles para sempre. Assim eles devem ser resgatados da morte e da sepultura por graça e eles devem entrar no céu cantando: a salvação é do Senhor somente, a graça é um mar sem limites. Louvado seja Deus. Poder do Evangelho para a salvação. Continuando no versículo 16, nós vemos que o Evangelho é o poder de Deus, nós vimos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas existe um fator limitador aqui. Existe um fator limitador, pois não me envergonhe do Evangelho, leia aí comigo, porque é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas? Salvação do mundo inteiro? Não, para a salvação de todo aquele que crê. Você percebeu uma limitação aí? Todo mundo crê?
Não. Então nem todo mundo será salvo. Isso, muito bem. Como é bom ver que vocês estão entendendo. Salvação é para aquele que crê. Não há salvação universal. Coloquei aí. Não há salvação universal. Somente aqueles que creem podem ser salvos. E para crer é necessário fé. Qual é o componente que existe dentro de você que fez você passar a crer? Fé. Como que você acredita que o mar se abriu e Moisés passou juntamente com o povo a pés enxutos em terra seca? Como você acredita nisso? Você viu? Não. Porque você viu lá o Superbook, o desenho? Não. Porque você crê que isso é verdade. Ok, isso é fé. Mais do que isso. Como você crê que Jesus Cristo morreu na cruz, Ele fez tudo o que Ele fez, todo o ministério de Jesus Cristo foi em favor da sua salvação. Ele morreu, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou dos mortos. Ele apareceu durante 40 dias a inúmeras pessoas. E Ele foi assunto aos céus. E hoje Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E existe um de nós, seres humanos, hoje no céu. Como você acredita nisso? Pela fé. Pela fé, louvado seja Deus. A fé é o meio que Deus nos dá para que nós nos apropriemos da salvação. Mas é a fé que nos salva? Não. É a obra de Cristo que nos salva. Você não pode dizer que é a fé que me salva. Porque a gente pode ter fé em qualquer coisa. A fé no objeto errado não salva. A fé no objeto certo é que salva. Portanto, quem salva? É o objeto, não a mão que pega o objeto. Ok? Quem sacia a sua fome? É um pão com mortadela ou é a sua mão? Não, é o pão com mortadela que você pega e come. A fé é o meio que faz você se apropriar da salvação que foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a fé é um meio e é um fator limitador. Quem não crê não será salvo. E quem dá fé para as pessoas? E quem deu fé para você? Você mesmo? Você nasceu com fé? Pergunta de EBD. Você nasceu com fé? Resposta: não. Ninguém nasce com fé. Ninguém nasce com fé. Nós nascemos com pecado, mas não com fé. Quem deu fé para você? Abra lá, Efésios 2:8. Efésios 2:8. É uma resposta para você refutar qualquer ensino errado que aponta que a pessoa tem fé por si mesma, a pessoa nasce com fé, a fé que a pessoa tem, o crer que a pessoa tem a participação do homem e tudo mais, tarará, tarará. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, ok? Amém? Mediante a fé, ok? A salvação é mediante a fé, por meio da fé. Isto o quê? Você precisa entender o português, imediatamente anterior, é o termo imediatamente anterior. Isto, a fé não vem de vocês, é dom de... Entendeu? Deus que deu. Dom é presente. É graça que chegou na sua vida e o Espírito Santo, ao regenerar o seu coração, deu fé para você. A fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho, pelo agir do Espírito Santo no coração de uma pessoa que está perdida. Amém, que bom. Então, para que as bênçãos do Evangelho, sobretudo a salvação, sejam desfrutadas por nós aqui no presente século, é necessário que você creia naquilo que você ouve, é necessário que você creia no Evangelho. É nesse sentido que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. Fé é isso. Isso é crer. Eu já expliquei aqui algumas vezes, eu vou repetir. O que é o crer? O crer é confiar e se entregar. Eu dei um exemplo e vou dar de novo. Quem já ouviu várias vezes, me perdoe, mas eu não tenho outro. Quando você está numa plataforma de bungee jump, quem já pulou de bungee jump aqui, levanta a mão. Eita, Stephanie, louvado seja Deus por sua vida. Quem está numa plataforma de bungee jump, a pessoa que está ali, ela precisa confiar no equipamento. Mas não somente confiar, ela precisa se entregar, ela precisa se jogar, não é? Crer é isso, é confiar em Jesus Cristo e se lançar a Ele. Sou dele. Ele é meu e eu sou dele. Ele é meu Salvador. Ele é meu Senhor. Isso é crer.
confiar e se entregar. É nesse sentido que fé é um meio para nós nos apropriar. Fé, o exercício da fé é o crer. Então, o crer é o que nos faz apropriar-nos da salvação. Mas crer em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Não é fé no amanhã, não é fé de que as coisas vão dar certo, não é fé porque a economia vai melhorar, o barril do dólar está baixando, louvado seja Deus. Não é fé nessas coisas, não, porque isso não tem nada de sólido para a nossa fé ser ancorada. O apóstolo Pedro escreveu que a nossa alma tem que estar ancorada, a nossa fé tem que estar ancorada em Cristo. Cristo é a âncora da nossa alma. O que é a âncora para um barco? É a segurança para o barco não ficar à deriva. Ok? Nossa fé é depositada em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então, e para finalizar, o versículo 16, vamos lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo escreve isso? Pergunta de EBD. O apóstolo Paulo foi chamado de apóstolo dos gentios. Isso. O que é apóstolo do gentio? Tinha apóstolo do judeu e apóstolo do gentio. É assim. Paulo, ele foi chamado por Deus, ou chamado por Jesus Cristo, para levar o Evangelho de Jesus Cristo não voltado simples ou unicamente para os judeus, o povo escolhido da aliança primária de Deus. Paulo foi chamado para levar o Evangelho de Jesus Cristo não para os hebreus, não para os judeus, mas para todas as outras raças que não eram judeus, que não era hebreu. Qual raça? Grego, italiano, brasileiro, venezuelano, colombiano. A não ser que alguém aqui, por exemplo, tenha de sobrenome Mohamed, é judeu. Todos nós que não somos judeus, somos gentios. E o Evangelho chegou para nós. E Paulo está deixando isso bem claro. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e ele faz questão de mostrar primeiro do judeu, porque primeiro a aliança, e o pastor Newton explicou agora há pouco a respeito das alianças. A aliança chegou primeiro para os judeus, e nós não podemos negar isso. O Evangelho, a aliança de Deus foi firmada com um povo, etnicamente falando. Mas o plano de Deus não era salvar um país. O plano de Deus era salvar um povo espiritualmente real. Não somente judeus, não somente os de Israel, mas também outros de outras nações. Tanto que a nação de Israel foi chamada para não ser exclusivista, mas os judeus se tornaram orgulhosos, religiosos, e eles falaram que a salvação é nossa. Ninguém pode ouvir o Evangelho. A salvação é só dos hebreus, a salvação é só de Israel. E Deus falou, a salvação começou por vocês, mas era para ser proclamada para todo o mundo. Quem não quis pregar para gentil? Resposta: Jonas. Jonas era exclusivista. Ele era nacionalista. E ele tinha esse zelo por seu povo. E ele falou para Deus: como Deus, um gentil lá de Nínive, filhote de Nabucodonosor, lá vai crer no Senhor? Aí Paulo está dizendo, primeiro do judeu, ok, a salvação, a aliança primeira foi feita com o povo de Israel, mas não ficou só para eles. Primeiro do judeu e também do grego. Grego aqui Paulo quer mostrar que para todos os outros, gentios, de todas as outras nacionalidades. Judeus e gentios são salvos, louvado seja Deus. Se a salvação do Senhor ficasse só para os hebreus, eu não estaria nessa. Você não estaria nessa. Salvação chegou para todos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de qualquer pessoa pecadora, de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse tem isso. Pessoas de todas as tribos, língua, povo e nação. Aí eu faço uma pergunta. Todas as pessoas de toda língua, tribo, povo e nação? Resposta: não. Não são todas as pessoas, mas pessoas de qualquer povo, tribo, língua e nação. Porque se eu afirmar para você que Deus salva todas as pessoas de todos os povos, eu estou dizendo que Deus salva universalmente todo mundo, e não existe inferno então, porque todo mundo vai ser salvo. Não é
todas as pessoas de todas as nações. Não, são quaisquer pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Entenderam? Não existe salvação universal. Paulo não está dizendo que a salvação é para todos aqui. Paulo está dizendo que a salvação é para todos aqueles que Deus quer salvar de indeterminados povos, nações, tribos e línguas. Entenderam? Deus é poderoso para salvar qualquer pessoa pecadora. Aí você olha para a pessoa que está do seu lado, não vou dizer para você falar Jesus te ama e eu também, mas você olha para a pessoa que está do seu lado e Deus salvou essa pessoa que está do seu lado. Homem, mulher, rico, pobre, analfabeto, douto, qualquer pessoa. Aqui na igreja é um lugar onde rico e pobre sentam ao mesmo lado e são iguais diante de Deus, não há diferença alguma, porque todos nós somos pecadores e imerecedores da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus chegar até nós e nos salvar, todos nós, ricos e pobres, de A a Z, homens e mulheres, iríamos para o inferno. Então Deus salva qualquer pessoa, qualquer pecador. Isso é motivo de você adorar ao Senhor? Isso é motivo para você dizer muito obrigado, Senhor? Isso é motivo para você proclamar o Evangelho, porque você não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, amém? Amém. Que você saia daqui com o coração aquecido, primeiramente para adorar e amar mais e mais o Redentor que te salvou. E, consequentemente, estando com o seu coração aquecidinho, por tão grande salvação que agora você está tendo convicção e mais convicção dela, você possa proclamar para as pessoas, porque a salvação daquele homem, daquela mulher que estão lá na sarjeta da vida, pecadores, sem esperança, a salvação para eles é o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu concluo dizendo que nós temos que crer verdadeiramente que ao Senhor pertence a salvação. E ao crermos nesta brilhante verdade, orada por Jonas, ao Senhor pertence a salvação, isso quebra o nosso coração orgulhoso, isso quebra o nosso falso senso de superioridade em relação aos outros, porque Deus salvou você não porque você era mais forte, bonito ou cheiroso, mas por graça, você não merecia. A salvação pertence a Ele, e se Ele não quisesse te salvar, Ele não te salvaria, e estaria tudo certo, Ele estaria justo, você iria para o inferno de forma justa pelos seus pecados, mas por graça Deus te salvou. Portanto, isso quebra o nosso senso de superioridade, isso quebra o nosso orgulho, isso nos nivela com todo mundo e faz nós olharmos uns para os outros e dizermos, não existe mérito algum em nós, você não é melhor do que eu não sou melhor do que você, mas Deus nos salvou, louvado seja Deus. E ao entendermos e crermos nesta verdade da palavra de Deus, nós lançamos tudo aos pés do Senhor. Nós reconhecemos que nós não fizemos nada para sermos salvos e, portanto, a glória não é para nós, a glória deve ser dada àquele que detém o poder para salvar quem Ele quer. E por graça, Ele quis salvar você e eu. Amém. Que grande verdade, Romanos 1,16, não é? Louvado seja Deus. Que grande verdade, Jonas 2,9, não é? Ao Senhor pertence a salvação. Bondoso Deus, como igreja, nesta manhã, nós só temos a dizer muito obrigado. Gratidão aumenta em nossos corações ao estudarmos a Tua Palavra e ao vermos textos como esses que nos fazem ver a nossa limitação, pecaminosidade, nossa imperfeição, a nossa incapacidade de salvar-nos a nós mesmos, mas também a Tua Palavra ergue os nossos olhos e nos faz contemplar o Senhor, que é todo-poderoso e que salva e que nos salvou. Ao Senhor pertence a salvação. Adoramos ao Senhor na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós queremos amar mais o Senhor. Nos ajude a isso. E também, pela convicção que o Teu Espírito Santo gerou em nossos corações,
ao vermos na Tua palavra que o Teu Evangelho é poderoso para a salvação de todo aquele que crê, Senhor, nos dê mais coragem de falarmos de Jesus Cristo para as pessoas, de sairmos da nossa zona de conforto, Senhor, de sairmos, Pai, do nosso comodismo, e de nós darmos passos reais, efetivos, para falarmos de Jesus Cristo para as pessoas com respaldo de vida. Assim oramos, Pai, com alegria, esperança em Jesus Cristo e temor renovados. No nome de Jesus. Amém. Amém.